Vamos ver se a Lizzie consegue entrar. Eu mandei o link certo agora para ela. Eu mandei 2 vezes errado, Lizzie, me perdoa. Tá aqui, ó. Eu acho que ele não quer que a Lizzie venha. Ah, Lizzie Bravo! De Lizzie. Lizzie, gente, eu não tô nua, não. Eu tô com o meu vestido aqui. Você não ouvia Jovem Guarda, Lizzie. Você só ouvia John Lennon. Não, eu tô com vestido tomara que caia. Não, tá bonito, tá bacana. Tá com a marquinha de praia, de sol e tudo não, ali? Não. A Lizzie não sai de casa. Não, o negócio é o seguinte. Da hidroginástica. O negócio é o seguinte, não saio de casa, só vou na hidroginástica. O negócio é o seguinte, eu tenho duas grandes. Olha, minha voz está voltando toda para mim, é isso mesmo? Tá com um pouco de delay, mas é assim mesmo. Aqui não tem como corrigir, é assim mesmo. Eu tenho duas grandes amigas na Jovem Guarda, que são a Vanderleia e a Lilian. Mas eu nunca acompanhei Jovem Guarda. Por quê? Papai era grande fã de Bossa Nova e desde criancinha que a gente tinha tudo quanto era disco de Bossa Nova e então foi isso que me influenciou. A Jovem Guarda, para você, aquelas canções ali, aqueles rock do início dos anos 60, então não chegava até você, não fez a tua cabeça? Não. Tá com um delay grande ali. Fala, Ricardo. Fazer o quê, né, cara? Pelo menos a única alegria que eu tenho da Lizzie com a Jovem Guarda é ter lançado o meu livro. Não, olha só. Isso é que é amizade, hein? Convencer meu pai, dono da editora, a lançar um livro de Jovem Guarda. Alto investimento para fazer um livro de primeira de um assunto que não me interessava. Não, e é muito curioso porque a Lizzie, nos anos 60, ali no estouro da Jovem Guarda, a Lizzie era uma menina, né? Uma adolescente e tudo. E essa música fez a cabeça dessa faixa etária, né? Da população. E é curioso, e você já morava na Zona Sul nessa época, né, Lizzie? Lizzie Bravo via satélite. Não, isso tá igualzinho o Jornal Nacional, que quem tendo que esperar a galera ouvir. Eu estou esperando vocês acabarem de falar, porque... Sim. Não. Gente, mas nas outras vezes não estava assim, Sal. Por quê? Pois é, não sei. Eu não mexi em nada na configuração e com o Márcio e com o Ricardo tá ok, né? Só o teu. Você quer entrar, reiniciar entrar de novo? Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu sair do YouTube, vai ver o que é isso. Ah, sim, com certeza. Ela tá no YouTube, no YouTube tem um delayzaço. Não, é que eu esqueci de desligar o YouTube, afinal... Entra direto. O YouTube tem um delay. Não, agora parou. A única coisa que eu fico feliz é porque tá bem tricolor isso aqui, né? Tem o delay. Delay? É um jogador do Fluminense. Puja, olha, os lançamentos do teu livro foram bacanas, né? Foram. Muito Tanto bacana. no Rio, no Rio de Janeiro, a Jovem Guarda em peso estava no lançamento, né? Em São Paulo, a Jovem Guarda em peso, inclusive o nosso saudoso Zé Rodrigues apareceu lá também no lançamento. Foi. Que maravilha. E o lançamento em São Paulo, o Rony Fon tinha aquele programa do Mãe de Gravata, ele fez um programa inteiro comigo e chamou todo mundo da Jovem Guarda para ir cantando, e dali nós saímos em caravana para a livraria. Foi um troço assim de louco, cara. Foi muito legal. Vai ser uma e maravilha. no final da noite chega a Vanderlei, que já tinha participado do lançamento no Rio, fez o prefácio do livro e chegou também lá em São Paulo, teve música. Cara, foi muito legal. Foi o máximo mesmo, foi muito legal. Muito bom. Muito legal. Deixa eu só voltar ali no tema. O Ricardo era menino. Tinha tipo 5, 6 anos na época da Jovem Guarda. A Lizzie já era uma adolescente. Ricardo morava onde? É carioca, né, Ricardo? Sou carioca, morava no subúrbio de Marechal Hermes, nascido em Marechal Hermes. Morei em Bento Ribeiro muitos anos. Olha, ali do lado, poxa. Do lado. E depois E eu em Vaz Lobo. Eu nasci na Alexandre Fleming.
Ó, legal. Bento Ribeiro eu morei até meus 10 anos, depois toda a adolescência em Cascadura. Eu tinha tias que moravam, uma tia em Cascadura, tinha tia em Madureira e todo mundo ali em Marechal. Legal. E aos 12 é que eu me mudei para o Olha só, 3 suburbanos de raiz, né? 6 suburbanos de raiz. O Márcio é mineiro, né? Eu sou do interior paulista. Paulista. Eu queria só contextualizar... Desculpa, fala, Ricardo. Eu sei que você ia perguntar, né? Como é que eu, com 5 anos, posso ter... Né, se eu ouvir Jovem Guarda, eu ouvi, sim. Por quê? Na televisão, eu me lembro até hoje de ter visto o Roberto se apresentando cantando o Calhambeque. Sim. Não, mas eu queria fazer justamente essa comparação do Ricardo, né, um menino da Zona Norte, assim como eu, embora a Lizzy também tenha nascido em Globo. Nessa época ela já morava na Zona Sul, então ela tinha toda uma influência dos amigos da Zona Sul, que era bossa nova, né? Por isso que talvez ela não tenha simpatizado, vamos dizer assim, com o estilo de som. Como é que foi, Lizzy? Eu não sei te dizer, aquela coisa não me pegou, sabe como é que é? Não, eu não sei te dizer exatamente por quê, mas nunca foi uma coisa assim que... claro que eu conhecia muitas músicas, eu tocava no rádio, né? Eu sempre gostei muito de rádio, mas não foi um assunto assim, eu não tinha discos de Jovem Guarda, nem ia show de Jovem Guarda. Porque, mantendo as devidas proporções, era um estilo de música que os Beatles produziam também na época, né? Daí é curioso isso, né? O que não bateu para você como bateu para o Ricardo. Uhum. Realmente. Eu tinha 2 irmãos adolescentes que ouviam Beatles, né? Tanto é que eu pegava os compactos que eles tinham dos Beatles e eu colocava na vitrola para escutar, né? Eu escutava Beatles por conta própria, não eram meus irmãos que colocavam, eu pegava e ouvia. Então, a primeira música que eu ouvi foi There's a Place, porque era do compacto duplo, adorava Twist and Shout, e aquele compacto com Hardest Night e I Should Have Known Better também era o que eu escutava direto. E era o que eu gostava, porque era ali. Meu falecido irmão, ele depois foi empresário de uma banda de Jovem Guarda, uma banda de baile, que depois mudou o nome para Painel de Controle, que foi bem famoso, né? Ele era empresário dessa banda quando se chamava Os Pacíficos. Uhum. Então, eu tinha essa influência mesmo, era do rock suburbano. Eu quero ver se dá para vocês verem o pôr do sol lá em Ipanema. Tá dando para ver? Que coisa elitizada, tá vendo? Estamos em Ipanema. Eu quero ver o pôr do sol em Marechal Hermes. Bonito. Dá para ver. Dá para ver? Dá para ver. Sim, o Cristo está aqui, mas é que tem um toldo na frente. Então... Lindo. Esse horário é lindo aqui, por isso que... Sim. Dividir com vocês. E Ricardo, então chegamos ao aí eu estava falando assim, o Roberto já estava estourado em São Paulo. Estava estourado. E olha só, acabou, se não me engano, desculpe interromper, acho que se não me engano foi Flávio, porque já saiu o nome dele aqui da frente, que falou que é meu fã e um abraço, beijos. Flávio, cadê? Deixa eu buscar aqui, ó. Flávio. Foi agora, Flávio Magalhães. Tá, um abração para você também. Amigo querido também. Ele falou também para o Ricardo aqui que ele gostaria de comprar seu livro Beatlemania autografado. Eu sou mais do movimento tropicalismo, mas a Jovem Guarda tem sua importância até no tropicalismo, realmente. Tá, então olha só, o Beatlemania está esgotado, né? Então, o que mais pode acontecer é você comprar em algum sebo e o dia que eu puder encontrar contigo eu autografo, prometo autografar, mas eu não tenho mais ele para vender. Eu vou até relançar num futuro próximo, eu vou fazer o relançamento dele, fazendo no formato do meu novo livro. Eu vou esperar o relançamento que eu quero comprar de você. Lizzy, aproveita... Aí o Márcio está mostrando o livro. Lizzy, aproveita e faz o merchan do seu, Lizzy. Olha, querido, só tem 4 livros, já vendeu tudo. Já vendeu tudo, coisa boa. Não, agora só tenho 4. Ai, tá aqui, ó. Eba, meu filhinho. Na época que a Lizzy gostava da Jovem Guarda, lá. Eu avisei ontem que só tinha 8 livros e agora só tem 4. Tá vendendo bem, que bom. E da próxima vez, vou ter que esperar chegar mais outra remessa, né? Que eles estão... Sim, não, eu fiquei feliz, você falou que depois daquela live que a gente fez, você vendeu mais alguns também ali. Não, e né, as pessoas conversaram comigo ali, foi naquelas lives, todas as duas foram muito legais. Que bom. Tem que ser assim hoje eu postei lá na minha página uma entrevista que eu fiz com um menino canadense de 18 anos. 1 hora e tanto deu falando, né?
Mas eu falei, gente, eu falo tanto que eu quase não deixava o garoto falar. Sabe? É a preta do leite falando mais alto. Exatamente, a preta do leite. E a outra coisa é que eu falo you know, e eu botei lá, olha, eu só acho que eu sou páreo duro com o povo, porque o povo sempre falava you know o tempo todo. Eu falo, cada 5 palavras, 3 são you know. Olha Mas só. quem entender inglês e quiser ouvir minha história mais uma vez, as pessoas continuam me chamando para fazer live, e eu digo, gente, vamos dar um tempo, porque ninguém vai aguentar mais, né? Não. Toda semana uma live, né? Vai enjoar. Vamos dar um espacinho. É bom, a gente tem que ouvir você, Não, ouvir o Ricardo. Eu tenho o maior prazer em fazer, eu só acho que, sabe, fazer 2 lives por semana não é um pouquinho demais, né? Não. Continuem, eu estou cortando o barato de vocês aí. Não, imagina, vamos lá, é um prazer ter você aqui. Eu só estava falando com o Ricardo, a gente chegou no ano de 65, o Ricardo falou que o Roberto finalmente começou a estar estourado em São Paulo e tal, e pintou o lance que a Record precisava... Antes disso, a Record tinha que preencher esse buraco. Você falou, porque né? ela parou de... foi proibido, né, a passar os jogos ali do Campeonato Paulistano. Paulista proibido. Ficou vago aquele horário ali, na grade da programação. Aí eles pensaram, vamos fazer um programa para a juventude, já que nas outras emissoras tem programa para a juventude. E a Record não tinha. Não tinha. Aí o que ela pensou? Bom, vamos chamar este menino que está estourado, Roberto Carlos. Ele foi o primeiro nome pensado? Ele, como homem, foi o primeiro nome. E a mulher queria que fosse uma dupla apresentando. E a mulher tinha que ser a Celi Campelo. Então, vai ser a chance de fazer. A Celi, o que aconteceu? A Celi estourou como cantora no Brasil. Foi famosa cantora jovem, foi rainha do rock. Era o Sérgio Murilo sendo coroado como rei do rock. Né? Isso existe. Na revista do rock tem a foto dos dois. E ela era rainha, né? Só que ela casou e largou a música. Porque o marido pediu para ela parar, né? Cara, eu não sei, assim, ela decidiu ser dona de casa. Decidiu ser esposa, porque assim, ela tinha aquela vida louca de ser a ídola. Tinha boneca de Celi Campelo, tinha tudo muito antes. Tinha chocolate, bombom, não sei o quê. Uma menina do interior foi muita coisa para ela. Sim. E aí o que acontece? Tentaram convencê-la a voltar para apresentar o programa. Ela não quis. Não quis. Aí eu acredito que o Roberto ponderou e falou, pô, a melhor coisa vai ser a minha turma. Sou eu, o Erasmo e a Vanderleia. Aí ele sugeriu. Aí sugeriu e toparam. E aí eles queriam que o programa se chamasse, porque a música estava estouradaça, que o programa se chamasse Festa de Arromba. Festa de Arromba. Mas eles mesmos viram que quando a música parasse de fazer sucesso, o nome do programa ia perder um pouco. O Erasmo ponderou isso. Ele falou, pô, que legal, fico feliz, mas daqui a pouco a música passa. E aí? E aí vem a versão que eu, Ricardo Pugliali, adoro falar para a escolha do nome Jovem Guarda. Porque tem várias vertentes, mas eu amo de paixão, porque tem tudo a ver até com ideologia e tudo mais, é que saiu de um discurso do Lenin dizendo que o futuro pertence para a Jovem Guarda porque a velha está ultrapassada. Isso, para mim, é perfeito. Sim, e é uma versão romântica, né? É uma versão romântica, e o futuro pertence à Jovem Guarda, é a juventude que vai fazer o futuro. Eu gosto também muito disso. E as outras 65, né? Sim. E as outras versões, Ricardo? Dizem que era uma coluna de um tipo de notas sociais, outros dizem que foi um outro negócio também ligado, mas assim, a mais forte queriam dizer que era uma coluna de um jornal que também se chamava Jovem Guarda e tal, e foi por isso que foi escolhido. Eu fico com a versão Ricardo Pugliali. O Augusto de Campos, naquele livro Balanço da Bossa e Outras Bossas, ele defende essa versão do artigo. Do artigo. Bossa Nova, né? Quando que vai querer? Você está vendo como é que a coisa caminha? É fogo, rapaz. Daí, assim, o programa estreia em agosto. No dia 22 de agosto de 1965, às 4 horas da tarde. Teve, assim, no improviso, sem patrocinadores, a própria agência, acho que... A agência que torrava o dinheiro, né? Que era a Magaldi, Maia e Prósperi, que era a agência de publicidade que bancava. Sal, posso contar uma curiosidade musical aí do disco de 65? Deve. Vocês dois, Liz e Márcio, eu estou conversando com o Ricardo, a gente está batendo papo, mas a hora que vocês dois quiserem falar, se vocês quiserem, faz o seguinte, a gente divide, vocês ficam conversando, aí eu fico conversando aqui. Eu, infelizmente, não tenho nada a declarar. A espectadora luxuosa ali.
Não, quem Mas tem uma pergunta. eu. Não. Tem uma pergunta depois que eu quero fazer para a Lise pelo menos vai poder dar a opinião dela ali, que é sobre uma música do Roberto. Fala, Márcio. Não, só uma pitada rapidinha aí. Em 65, quando o Roberto Carlos lança o quarto disco dele, é o primeiro disco que tem o famoso órgão do Lafayette, que já tinha nos discos do Erasmo. Sim. Que nos deixou faz pouco tempo, nos deixou há pouquíssimo tempo, uma tristeza bem grande. Sim. Fica aí a minha menção. E aí eu tenho uma curiosidade sobre o órgão do Lafayette. Que quando ele foi tocar pela primeira vez, estava desafinado. Ah, é? Não afinava. Por quê? Porque a tensão da rede elétrica no Brasil não era a mesma da Inglaterra, então tiveram que mudar, botar um monte de coisa para o órgão poder entrar no esquema para poder afinar. Não afinava. Olha só. Boa informação, curiosidade. Isso foi o próprio Lafayette que falou, que foi o problema, foi isso. Não afinava o órgão. Sim. Então, assim, o programa estreia, começa aos pouquinhos a tomar conta de São Paulo, a audiência crescer e tudo. Nessa época não tinha transmissão via satélite, era videotape, né? Depois que... Não, nem era videotape ainda, não tinha o videotape. Não tinha ainda, né? Não, tinha o programa em São Paulo. Acho que 1 mês ou 2 meses depois começaram a fazer o Rio Jovem Guarda para poder ter o programa aqui. Então o pessoal gravava no sábado, tocava sábado aqui, que não era gravado, era ao vivo. Tocava sábado aqui e tocava domingo em São Paulo. Depois é que começaram as fitas em videotape e elas começaram a seguir para todas as outras praças. E essa aqui é a tristeza, né? Porque nós teríamos fitas inteiras do programa Jovem Guarda, mas imagina você receber uma fita de ótima qualidade na sua televisão lá no Nordeste. Você vai guardar para preservar, que você vai apagar e vai usar para fazer seus próprios programas, isso é óbvio. Quase não tem registro, né? Quase não tem registro nenhum. Além do mais, perdeu-se muita coisa no incêndio, né? Então isso também acabou muito com o acervo da Record. Eu não sei precisar o mês, mas mais para o final do ano, já com o programa Jovem Guarda no ar, fazendo relativo sucesso, o Roberto lança uma música que eu considero divisor de águas na carreira do Roberto e na música pop brasileira, que é Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Antes do Ricardo falar sobre esse lançamento e tal, eu queria ouvir a opinião da Lise, porque era uma música muito à frente, né, do seu tempo. Ela era uma música... a galera hoje não tem noção de que mandar tudo pro inferno em 1965 tinha muito mais peso do que mandar tudo pra puta que pariu hoje. Então, como é que você recebeu essa música? Você lembra do impacto, do falatório? Como é que foi isso para você, Lise? Não, eu lembro de ouvir, né? Eu digo assim, eu nunca fui ligada em Jovem Guarda, mas é evidente que eu conhecia muitas músicas, né? O que tocava na rádio eu conhecia, inclusive sei as letras e tal, porque aquilo ficava na cabeça da gente, né? Eu te digo sinceramente que é como eu contei, eu acho que eu falei isso numa das nossas lives, é que eu era assim, né? Sabe aqueles cavalos que tem um negócio aqui do lado? Era Beatles. E o meu lado brasileiro era todo voltado para a Bossa Nova, né? Uma música mais Bossa Nova e mais adiante Clube da Esquina, etc. Mas, entendi. Entendi. E outra coisa, além de ser uma coisa pesada de você estar mandando alguém no inferno, nós estamos em plena ditadura militar. Você não manda nada para o inferno, assim. Ainda não estava no período mais duro da ditadura, mas a gente já estava. Aí em 65 já começou a ter, já começaram as manifestações estudantis. Tanto é que por isso que eu gosto do livro lançado com a Lise, porque vou abrir o ano de 1965 aqui para os senhores, rapidinho. Por favor. Eu vou abrir o ano de 65 e o livro ele muda de cor. Ele é laranja até 64 e muda para verde em 65. Legal. Cara, isso aí tem que ser relançado, Ricardo. Eu quero esse. Eu tenho o almanac, mas eu quero esse. Você tem o almanac? Esse daqui é, assim, historicamente, para mim, eu sou muito mais fã desse livro aqui. Porque ele tem a contextualização das coisas, ele é muito mais... Eu quero pegar aqui a abertura do ano. Que assim, eu sempre abro o ano mostrando o que tem de mais importante. Aí está aqui, ó. Como é que abre 1965. Olha só. E aqui, né? Falando das manifestações, de tudo. Então, assim, quando começa o ano, quando eu vou no texto, eu começo a contar
o que está acontecendo na política. Tanto é que em 64 eu dou a cronologia do golpe toda. E mostro o que está acontecendo na Inglaterra, na música, está acontecendo em tudo. Ou seja, é um livro que você pode ler 4 livros diferentes do mesmo livro. Sim, sim. E essa contextualização que você faz aí que eu senti falta no Almanac. O Almanac é uma leitura mais leve e rápida. Quando eu sentei com o pessoal do Almanac, na verdade, eu tenho assim, o Pedro Almeida, que para mim assim, cara, foi um anjo, né, que me chamou para a gente conversar, e ele falou, cara, a gente gostaria, nós precisamos de um almanac dos anos 60 e o teu livro é o perfeito almanac dos anos 60, já está pronto, né? E a gente vai rechear com um monte de coisa. Ele falou, você se importaria se nós suprimíssemos coisas para poder colocar coisas? Entendi. Aí eu perguntei, o que vocês vão suprimir? Ele foi me dizendo, fui concordando aqui, ali, chegamos num acordo para o que ia ser suprimido do livro, assim, ó. Fiquei triste por um lado, fiquei feliz pelo outro, porque eu nunca vi tanta foto da Jovem Guarda junta que muitas que eu não conhecia, né? Eles realmente me pediram para mandar muita foto, e realmente agora, para um historiador, eu sou muito ligado em datas, em períodos, cronologia, eu sou muito chato com isso, as fotos estão todas fora de lugar. A primeira vez que eu vi, eu quase surtei. Eu falei, cara, não façam isso comigo. Não, assim, mais toca do que o Roberto, né? Aí eu relaxei, cara. Eu falei, sabe uma coisa? Relaxa e deixa. Relaxa, porque não vai dar. Vai ficar sofrendo. Daí eu queria que tu me contasse um pouco mais dessa questão da Quero que Vá Tudo pro Inferno. Como ela... Essa música, eu sempre achei, né, aquela coisa, né? Eu estava fazendo uma música de protesto. Não, na verdade, é o seguinte. Música de amor. Era de amor, era para a namorada que ele tinha na época, né? Que era a radialista, era a filha lá do... Foi morar nos Estados Unidos, né? Foi morar nos Estados Unidos e ele se sentia longe dela e fez a música. Quero que você me aqueça nesse inverno e quero que tudo mais vá para o inferno. Tipo, pô... Né? Ele estava sentindo saudade dela, estava sentindo aquele frio por não ter mais o calor dela perto dele e tal. O Roberto sempre com essas figuras de linguagem que ele sempre usou nas músicas dele, né? Côncavo e convexo, essas coisas, né? Sim, sim. Aí foi feita para ela essa música, então, na verdade, agora, funcionou muito bem, foi usada na campanha do agasalho também, né, que foi um dos invernos mais pesados que teve em São Paulo, e a música foi usada também, Quero que você me aqueça nesse inverno, cortaram o inferno e deixaram Me Aqueça no Inferno, sim, que foi usada, porque realmente tinha tudo a ver a mensagem, né? Claro. E ela teve esse impacto, né, como eu falei, assim, na cabeça da galera, da juventude. A juventude adorou, né? Todo mundo passaram a mandar todo mundo para o inferno e apanhar, né? Eu me lembro que eu falei para o meu pai, não enche, tomei uma surra, até hoje eu me lembro da surra. E tipo assim, né? Mandar para o inferno, que é isso? Além de brincadeira. Isso não existia. E você também considera ela um divisor de águas na carreira do Roberto também? Cara, eu já considero, assim... Eu já vejo tanta coisa divisora de águas na carreira dele, porque cada música assim, de impacto, cada sucesso dele, ele já estava indo para um lado. Tipo, parei na contramão, já era uma rebeldia do carro, o cara já parou na contramão porque estava vendo a menina, o guarda apitou, ele não quer nem saber. É proibido fumar, esquecemos da Proibido Fumar. Totalmente. E a outra música também forte, né, que é Proibido Fumar. Que abre o disco de 64 e batiza o álbum. O álbum Proibido Fumar. E também a própria Calhambeque, para mim, assim, eu como criança, até hoje, ainda sou uma criança, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Até hoje, a música, quando eu escuto, eu tenho a mesma história na minha cabeça. Eu vejo toda a história, ele chegando, deixando o carro dele, pegando o Calhambeque, saindo. Isso era tão visual para mim, porque o Erasmo fez uma letra tão bem descritiva que até hoje eu curto essa música. É uma música, assim, uma música boba, é boba, que se dane, todo mundo. Mas a sensação é a mesma, né? A sensação é a mesma, cara. Até hoje eu curto ouvir. E engraçado como ainda nessa fase ali, o Roberto tinha essa identificação muito com o público infantil por conta dessas músicas, Brucutu, Lobo Mau, a própria Calhambeque, né? Tinha essas coisas dos personagens, eram músicas que... Eu vou usar muitas palavras que a Lise já usou. Que as pessoas falam, pô, como é que era você lá na Inglaterra com 15 anos? Eu falo, gente, com 15 anos nos anos 60, eu tinha 8, 9 anos. Então, na verdade, a galera era muito nova naquela época. Não tinha a malícia que tem hoje em dia. Alguém hoje com 15 anos não é a mesma coisa com 15 anos em 1965. Não é. Não é. Nem em 1980. Hoje é diferente. Então, as músicas eram inocentes. Isso quem falou, isso o Tony Campelo me dando uma entrevista, ele fala.
A música, não, na verdade, a música era inocente porque nós éramos todos inocentes. Claro. Aí ele falava, né? Como eu vi que você já falou palavrão, vou falar também. Tinha sacanagem? Tinha sacanagem, mas era com muito amor. Sim, sim. É o que ele sempre falou, era com muito amor. Né? Não era uma coisa bruta. Eu queria saber do Márcio ali, que está com o microfone mutado. Musicalmente, Márcio, me fala um pouco, como músico, né, dessa música. Ela tem aquele órgão que a gente já comentou, do Lafayette, que é inesquecível, aquela introdução, eu acho maravilhosa. Mantendo as devidas proporções, é como a abertura de Light My Fire, que o Derek faz, né? Mas eu acho essa introdução de Quero que Vá Tudo pro Inferno sensacional, e todo o arranjo dela, o instrumental dela. Me fala, como músico, né, o que você acha dessa faixa? Não, sem dúvida. Comparado às músicas que o Roberto tinha lançado até então. Cara, ele estava numa fase ascendente de arranjos ali, né? Inclusive, o Lafayette, eu gosto de falar que ele é o nosso Rick Wakeman brasileiro, né? Porque ele ficou tão interessante os arranjos que ele fazia, o trabalho dele, que ele chegou a separar do Roberto e fazer carreira solo, né? Foi. Eu tenho os álbuns dele. Uhum. Que, na verdade, se eu não me engano, chegou até o 20º, né? Então, não, sensacional. Os arranjos desse disco, não só dessa música, mas do disco todo, é muito legal. Já vem num crescendo, né? Fala, Ricardo. E a importância do Lafayette na música do Roberto é tão grande que, tempos atrás, circulou uma gravação pirata de um ensaio inteiro do Roberto. Sério? Então, Roberto, sim. Eu preciso disso. Um ensaio lá em 60 e pouquinho. Eu preciso disso. Porque o Roberto, claro que o Roberto, naquelas caixas, ele não lançou nada, nenhum outtake, nenhum. Aí, o legal disso é que em determinado momento ele chega e está lá falando, não, bicho, você quer... Agora, aqui dá a parada, porque aqui entra o órgão do Lafayette. Que massa. Você vê a importância que ele dá. Falando, agora aqui tem que entrar o órgão do Lafayette. Era uma coisa muito bacana para a época. Fazia parte do... E só um detalhe, aquele clipe que tem do Roberto Carlos no prédio, que ele tá com uma capa preta com um detalhe vermelho. Do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, né? De 66. Em que ele subiu no telhado antes que os Beatles e antes que o Jefferson Airplane. Isso que eu ia falar, que é pré-Savile Row. Só que aquele organista lá não é o Lafayette. Não é o Lafayette. Não é o Lafayette. O nosso amigo Robledo está dizendo aqui, os discos do Roberto, na época da Jovem Guarda, eram gravados com The Youngster, banda tão fundamental para a sua sonoridade rock, que Roberto fez questão de colocar fotos com eles na capa. Qual disco? Foi no disco contracapa. Na contracapa do Jovem Guarda está os Youngsters. Eles foram em quase todos os discos. Alguns tinham também o Renato Sesbuqueps, mas até no Split Splash, o segundo e o terceiro são só os Youngsters, o Jovem Guarda são só os Youngsters, mas sempre o baixista era o Paulo César Barros, ele não usava o baixista dos Youngsters. Irmão do Renato. Eu sou amigo do antigo baterista original dos Youngsters, ele é pai do meu luthier, e ele confirmava isso, que o bateria... Ele até me contou como é que ele gravou a bateria do Calhambeque. Isso é muito legal. Como é que foi gravada aquela bateria do Calhambeque. Porque não é uma bateria. Né? Não é uma bateria? Não é uma bateria. O Roberto queria uma música, não queria que fosse com guitarra e tudo, então queria um violão. Eles estão lá no estúdio da CBS, cadê o violão? Não tinha nenhum violão. Aí o guitarrista dos Youngsters liga para a mulher dele em Copacabana, pede para trazer o violão, ela leva o violão, e aí ainda estava muito forte com a bateria. O que ele faz? Uma tampa de uma lata de tinta e vassourinha. E ficou... Nossa! É uma tampa de lata. Que demais. Nunca soube disso. Nunca ia passar pela minha cabeça que era isso. E aí foi o Romero que ele me contou isso. E tem foto no livro que ele fez de memórias. Ele tem a foto da famosa tampa da lata. Que legal. Marcos Gomes... Fala, perdão. Não, é isso agora. Tem vários discos, tipo o Ritmo de Aventura já tem muito Renato Sesbuqueps também, mas os Youngsters foram usados muito, e sem esquecer que os Youngsters, antes eles eram os The Angels. Gravaram 3 LPs, também como The Angels. Como The Angels. O Marcos Goza está falando aqui, lembro dessa época, quando tínhamos TV preto e branco, e éramos obrigados a colocar um aparelho ligado na tomada, porque a tensão variava muito. Quando você falou do órgão do Lafayette lá. Tinha que ter, variava direto.
E o Ali não Francisco... só a pensão, como a voltagem. Tinha Sim, tudo, sim, estava errado. Era 220 até hoje. Fuge, olha, o nosso amigo Francis está dizendo oi. Francis Santa Cruz. Olá, Francis, um capo. Olá, meu amigo querido. Esse é um baixista paraguaio que toca muito. Olá, Francis, te estranho. Te echo de menos, Francis. Nos vemos. Beijo. Que bom. Eu fico feliz. Olha aí, público internacional no Pitadas do Sal, tá pensando o quê? É para ver a Alice Bravo, é para ver a Alice Bravo. Eu sei. Pô, Ricardo, não estraga a minha alegria. Gente, eu tô aqui de penetra total, não entendo absolutamente nada. É maneiro, é uma participação luxuosa. Depois que você entrou, o Márcio passou a falar, porque o Márcio estava calado também. O Márcio, eu tenho que ficar puxando o Márcio o tempo todo. O álbum que tem o Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, eu acho que ela foi lançada também como single, né, Ricardo? Foi. Cada disco do Roberto passou a gerar 3 compactos duplos. Olha só, 3 compactos duplos. 3 compactos duplos, porque assim, naquela época, um LP era caro. Então era mais ou menos o mesmo esquema na Inglaterra. Saía em compacto as músicas mais fortes, mas quase o LP todo acabava saindo em compacto duplo, porque era mais fácil para o jovem comprar o compacto duplo. Comprar aos poucos. Mas diferente dos Beatles, né, o Roberto usava as músicas dos singles nos álbuns. Sim, o único lugar onde as músicas eram inéditas é quando iam para aquela coletânea as 14+. Então, quase sempre as músicas da 14+, não figuravam em LP. Entendi. Esse LP que tem o Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, que o nosso amigo lembrou ali que tem a foto dos Youngster na contracapa, ele foi batizado de Jovem Guarda. Porque já tinha história, o programa já existia. Já existia o programa, o LP saiu mais pro final, e tem vários sucessos também, tem Lobo Mal, tem O Feio, Escreva uma Carta, Meu Amor, Não é Papo Pra Mim, Mexerico da Candinha, que a gente já falou da Candinha. O Mexerico da Candinha, que era o Erasmo, na maior parte das vezes era o Erasmo que escrevia, junto com o Casa Imperial. O Francisco mandando lembrança para vocês aí, ó. O Francis dizendo que também está com saudade da gente, que está gostando muito do programa. Do programa. Muitas graças, Francis Santa Cruz. O Marcelo lembrando que o aparelho chamava estabilizador. A gente usa ainda hoje, né? E o Patrick está falando, a Globo poderia colocar o Ricardo no lugar do Nelson Mota no Jornal da Globo. Não. Sem chance. 1965. Chegamos ao ano de 1966, aí sim, né? Com a solidificação do sucesso do programa Jovem Guarda, e já era um fenômeno em todo o país, inclusive marcas, publicidade, calça calhambeque e não sei o quê. Cada um dos 3 apresentadores principais, né, o Erasmo, o Roberto e a Ternurinha, a Vanderleia, viraram mega estrelas no país, né?